Boa noite, queridos amigos, amados irmãos de jornadas. É com muita alegria que nós nos encontramos para falarmos do Evangelho de Jesus. Mas antes eu quero agradecer a direção do Leal, Lar Espírita Amor e Luz da cidade de Guarulhos, que proporcionou esse encontro na figura da Maria, nossa querida amiga, já tão familiar. Aos trabalhadores dessa casa, resignados e abnegados, que se propõem sempre a oferecer o melhor àqueles que procuram essa casa fisicamente. E hoje, por ocasião da pandemia, não é novidade para ninguém, nós vamos estar então conversando um pouquinho através da live, esperando que nós possamos formar um elo de ligação, de amor, para podermos vibrar no final para todos aqueles que estão em desespero, os desafortunados, os que estão em sofrimento, aqueles nossos irmãozinhos que se viram separados compulsoriamente dos seus entes queridos que tiveram que retornar para a pátria-mãe por conta desta pandemia ou por outra doença qualquer. É gratificante estar com vocês, é gratificante o convite que a Maria nos fez para que pudéssemos conversar um pouquinho mais esta noite e dessa forma criarmos uma egrégora, uma sintonia de amor entre nós, para nós mesmos e para os nossos companheiros de jornadas que estão em desespero. Eu escolhi falar da evolução do Espiritismo. Então vou fugir um pouquinho daquela conversa, de citações de Evangelho, o Evangelho propriamente dito. Vamos falar sim do Evangelho de Jesus, dos seus colaboradores, mas eu escolhi fazer uma cronologia do Espiritismo, do seu nascedouro até os dias de hoje. Eu primeiro vou dar uma lidinha numa frase que eu achei bastante importante para a ocasião. O timoneiro que leva a embarcação em águas mansas e cristalinas. Sobre a plataforma, seres de rara expressão, confiantes na longa viagem. Nada os impede de ser feliz, afinal, o timoneiro é o Cristo Jesus, como Paulo gostava de chamar. Cada um sentindo o balanço das águas e reagindo conforme a sua postura e a sua proposta de vida. Esta frase, sintetizando, nos diz que estamos todos, toda a humanidade, numa única embarcação. Independente do credo, independente da reação de cada um, independente da postura que cada um propõe para si, o timoneiro dessa embarcação é o Cristo Jesus. Porque ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí está tudo o que Jesus veio nos ensinar pela sua passagem terrena. Ele disse também: ninguém chega ao Pai senão por mim. Se ninguém chega ao Pai senão por mim, ninguém chega aqui também senão por Ele. Ele disse também, para ficar bastante claro, a sua importância para a humanidade. De mim ninguém me tira, mas de mim eu vos la dou. Eu tenho o direito de dar e de tirar.
Este mandamento me foi dado pelo meu Pai. Está em João, palavra de Deus. Eu tenho o direito de dar o quê? A vida. E tenho o direito de tirar a vida. Mas de mim ninguém me tira, ou seja, Ele é dono das nossas vidas. Estamos aqui pelo seu amor. Jesus, quando foi enviado por Deus para nos salvar da nossa ignorância, daquela escuridão que não nos deixava enxergar o propósito desta vida terrena, Ele veio aqui com todas as qualidades e todos os poderes de Deus. Porque Ele foi o Criador do universo. Assim Paulo de Tarso nos diz, ele estava lá desde o início da criação. A Ele foi dado o poder de criar coisas espirituais e coisas materiais. Logo, Ele é um co-criador do universo e as nossas vidas estão em suas mãos. Isto é o que nós entendemos e estes foram os ensinamentos trazidos pelo próprio Mestre. Na sua jornada, por várias passagens, ele fala humildemente e entre linhas do seu poder. Então nós somos de Jesus o Nazareno, queiramos ou não. Somos propriedade exclusiva desse rabino amoroso, desse amigo, desse irmão. Levarmos uma vida de abundância e de entendimento conforme o nosso desejo. Aceleremos ou não a nossa missão moral, o nosso crescimento moral, de acordo com o nosso bem-querer e da nossa capacidade reativa. Jesus nos dá essa oportunidade. Deus nos oferece toda a abundância planetária. Queremos ou não queremos? Ou ficamos no mais ou menos? Ontem ainda eu fiz uma observação dizendo que eu havia ouvido de um colega espírita aquela frase tão comum entre nós e, ao meu ver, tão imprópria, que nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui de passagem. Me desculpem. Nós estamos aqui para burilar a nossa moral. Nós estamos aqui para aprender as lições que até hoje não foram aprendidas. Nós estamos aqui para nos reconciliar com a verdade. Porque Jesus disse, busque a verdade e ela vos libertará. E quem está de passagem nunca busca nada. Estar de passagem é uma coisa meio que assim, sem responsabilidade. Eu estou de passagem. Tudo bem. Se eu conseguir fazer alguma coisa, ter meus méritos, ótimo. Se eu não conseguir, tá bom também. Será que é isto que Cristo espera de nós? Não. Não é. A resposta é muito imediata. Não é isto. Então nós não estamos aqui de passagem. Nós vamos passar tantas vezes quanto for necessária pela vida terrena, mas sempre com a responsabilidade de nos melhorarmos, de aprendermos e, acima de tudo, de servir. Quando nos foi dito que fora da caridade não há salvação, foi colocado sobre os nossos ombros essa responsabilidade, servir. E servir com alegria, conforme nos disse Paulo de Tarso. Não é carregar alguém nos ombros e achar que o fardo está pesado, não. Você tem que
se encher, se carregar de amor e suportar todas as adversidades para poder prestar àqueles desvalidos, aqueles que são mais necessitados de você, o que eles precisam para também caminhar nessa jornada terrena. É isto que Jesus espera de nós. E isto você não faz estando de passagem. Isto você faz se dedicando. É assim que eu vejo. Se alguém discordar de mim, me perdoe. Esta é uma visão que eu tenho. E eu ouço isso desde jovenzinhos. E faz muitas décadas já, viu? Que eu ouço. Estamos aqui de passagem. Ok? Então nós vamos lá. Num prefácio do livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo o seguinte, que as citações de Sócrates e de Platão pressentiram a ideia do cristianismo. Ou seja, Sócrates e Platão, bem lá, mais de 400 anos antes de Cristo, já tinham aquela ideia do cristianismo. Por quê? Quando se fala em cristianismo, se fala do Cristo. Quando Jesus veio à Terra, ele encarnou o Cristo. Este Cristo que foi co-criador do universo, que foi o Filho unigênito de Deus. Sócrates e Platão já tinham essa ideia do Cristo, aquele Cristo cósmico, aquele Cristo universal. Quando Jesus veio, ele se tornou o Cristo porque ele encarnou essa responsabilidade. Então está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão, eles pressentiram a ideia cristã e também se depararam com os princípios do fundamento do Espiritismo. Olha que legal! Que legal, meus irmãos! Sócrates e Platão, nós estamos falando de muito antes do Cristo, do Jesus, o Nazareno. Naquela época eles já pressentiram os fundamentos do Espiritismo. E é tão verdade isto, que o Espiritismo podemos afirmar com letras grandes, a única religião cristã pura. A única. As demais têm ritos, têm modelos de outras religiões, principalmente os fundamentos judaicos. Vamos dar um exemplo? O batismo, por exemplo, que é utilizado pelas nossas irmãs cristãs, a Igreja Católica, Evangélica, eles batizam as pessoas. Isso era uma prática judaica. Tanto que João Batista era chamado de Batista porque batizava, e ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Nós todos sabemos disso. Então, nós não temos nenhum rito, nós não seguimos nenhum ritual de nenhuma religião. Não temos. Nós fazemos um trabalho espírita, por exemplo, numa garagem de uma casa. Num determinado momento a gente faz em campo aberto, numa praça, numa casa humilde, numa casa suntuosa, não importa. Nós podemos nos reunir e ali fazer um trabalho espírita, a prática do Evangelho, a leitura do Evangelho de Jesus, como manda. O Evangelho no lar, por exemplo, cada vez que nós praticamos o Evangelho no lar, ali nós estamos fazendo o papel de um centro espírita. Só que reduzido a nós, a nossa família.
As vibrações depois podemos fazer para o resto do planeta. O que se faz também num centro espírita. Então nós temos como o espiritismo como a única, vocês podem afirmar isso com certeza, a única religião verdadeiramente cristã. E aí veio Jesus. Então Sócrates e Platão falaram das experiências cristãs e se depararam com os princípios fundamentais do espiritismo, haveria de se dar uma sequência para esses estudos. E a sequência foi dada de que forma? Com o advento de Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. Este mestre amado, que nasceu no meio da comunidade judaica, de uma família judia, que praticava todos os fundamentos do judaísmo, ele escolheu este povo para vir salvar a humanidade da sua total ignorância, do seu total desconhecimento das responsabilidades terrenas que cada um de nós assume ao chegar aqui neste planeta. Jesus escolheu o judaísmo porque naquela época os judeus estavam mais preparados, bem mais preparados para que recebesse o advento Jesus. João Batista já havia aberto o caminho para Jesus, para começar a sua pregação, sua vida pública. Pregando na estrada de Damasco, já falando de um Deus único, de um Messias, que depois, mais tarde, ele mesmo imaginou que fosse ele, João Batista, o Messias. Houve até uma grande desilusão da sua parte quando ele soube que o primo seria o Messias. E assim mesmo não foi aquele Messias esperado pelos judeus. Jesus veio então, nos envolveu com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria. Ele veio aqui propor uma revolta cultural, por exemplo, dando poder para a mulher falar em público, uma coisa que na época era proibido. Uma mulher falar publicamente com um homem, mesmo que fosse o seu marido. Jesus veio provocar essa mudança de hábitos. Ele veio trazer para a humanidade o verdadeiro sentido do amor, o amor universal, aquele que não cobra absolutamente nada, aquele que só pensa em servir, em oferecer para o próximo aquilo que o próximo necessita. Jesus veio propor isto. Veio falar da imortalidade da alma. Jesus veio falar da pluralidade das vidas. Jesus veio nos ensinar o perdão. Quando perguntaram para ele como deveríamos perdoar, quantas vezes? E ele nos respondeu, 70 vezes 7. O que seria numa matemática rápida aqui, 490 vezes? Você gasta 490 perdões em um mês, dependendo do lugar que você está habitando. Até com a própria família você gasta 490 perdões. Mas quando ele diz 70 vezes 7, é porque no estudo judaico daquela época, naquele princípio, o judaísmo cabalístico, o 7 quer dizer infinito. Então Jesus propôs que nós
perdoássemos 70 vezes o infinito. Isto ele veio nos ensinar. Olha que maravilha! Ele veio adubar a terra, não só com o seu sangue na cruz, mas com a sua sabedoria. É isto que ele veio fazer por nós. Por quê, hein? Porque ele assumiu o Cristo. Ele encarnou o Cristo. E ser Cristo foi muito doloroso para Jesus. Ele foi pregado na cruz, foi injuriado. Urinaram em Jesus durante a via sacra. Puseram uma coroa de espinhos, xingaram, açoitaram. Tudo isso fizeram para ele, porque ele quis ser o Cristo, o Salvador. E foi. A humanidade depois de Jesus é outra. Nós não conseguimos até hoje, colocar em prática todo o seu evangelho. Não conseguimos sequer entender toda a sua proposta. Estamos estudando ainda até hoje. Mas ele veio alterar toda a humanidade. A sua proposta de amor derrubou aquela de olho por olho, dente por dente, que na época de Moisés, aquele ensinamento mosaico para aquela época era o correto mesmo. Como hoje seria também. Se nós fôssemos hoje tentar punir os erros que estão por aí, teria que ser mais ou menos com esta visão de olho por olho, dente por dente. Mas tem Jesus na frente de tudo isso. Não é isso que ele espera de nós. Ele espera perdão, compreensão, aceitação. E isto ele veio propôs para nós. Mas aí veio a sua crucificação. E com ele seria crucificado todos os seus ensinamentos. Iria morrer na cruz tudo o que ele deixou. Então, o que ele fez? Sabendo do que ia acontecer, ele se preparou para a escolha de um ser anticristão que tinha ensinamentos judaicos e conhecia todas as leis judaicas e era romano e que servia o Império Romano, que conhecia todas as leis romanas, e para fazer o que ele precisava que essa pessoa fizesse, essa pessoa deveria conhecer todas as leis romanas e as leis judaicas. E ele as conhecia como ninguém. Nós estamos falando de Paulo de Tarso, filho de Débora ben Shabua e de Hillel ben Baruch. Nome dos seus pais, Hillel. Este menino, Paulo de Tarso, com 5 anos, conseguiu tirar o pai do sério, de tão inteligente que ele era, com uma astúcia fora do comum. E o pai de Paulo era um homem letrado, um homem bem de vida, bem posicionado, junto com o império, junto com o sinédrio. Assim mesmo ele não conseguia educar o filho, então ele contratou Gamaliel. Gamaliel, que foi o professor de Paulo e foi aquele que mais preparou Paulo para a vida, para o grande sucesso que Paulo teve, graças a Deus. A humanidade toda deve a Paulo, e nós vamos falar um pouco mais. Gamaliel preparou este pequeno jovem, tornou um adulto especial. E Paulo de Tarso, que era filho de Hillel,
pai de Paulo, recebeu esse nome em homenagem a Hilel, fundador da melhor escola judaica que tinha na época, em toda aquela região. E Gamaliel era neto de Hilel, fundador da escola. Portanto, nós tínhamos aí uma tríade que sustentava toda aquela ganância de conhecer de Paulo. E assim este menino se tornou o grande Paulo de Tarso. E Jesus escolheu Paulo para dar continuidade à sua obra. Então, da mesma forma que Jesus encarnou o Cristo, Paulo encarnou Jesus. A partir do momento daquele encontro na escola de Damasco, onde Paulo viu Jesus, aquela luz resplandecente, o cavalo também enxergou aquela luz. E no susto derrubou Paulo, que ficou cego. Há quem diz que ele ficou cego por causa da luz. Há quem diz que ele ficou cego porque caiu do cavalo. Não importa, ou um ou outro. O que importa é o diálogo que houve de Jesus perguntando: Paulo, por que me persegues? E a resposta de Paulo foi a resposta mais improvável para aquela época, porque Paulo era perseguidor dos cristãos e ordenava a sua morte quando encontravam. A resposta foi a mais improvável. Com esta pergunta de Jesus a Paulo, Paulo respondeu desta forma: meus queridos irmãos, o que queres tu de mim, Senhor? Ele já se convertera. Na visão ele se converteu. E Jesus sabia disso. E escolheu esta plataforma de conhecimentos, o doutor das leis. Não era só da lei, era das leis judaicas, das leis romanas. E ele seria o doutor da lei cristã. Então Paulo, ele foi o doutor dessas três leis: judaica, romana e cristã. E Paulo então seguiu sendo preparado pelo Cristo através dos seus colaboradores. Lá em Damasco, Paulo foi pegar todo o pergaminho com todas as escritas, todos os ensinamentos do Cristo. E aí, Paulo definitivamente assumiu o papel que Jesus faria se não tivesse sido pregado na cruz. Ele foi pregar naquelas terras distantes, daquele povo mitológico, daquele povo que tinha Deus para tudo. Era uma verdadeira odisseia. Os deuses mitológicos gregos, que eu não sou contra, aliás, acho a mitologia grega lindíssima. E para quem estuda, chega numa equação de que a mitologia grega, ela é exatamente, se coincide muito com o cristianismo. Vem aqui. Me perdoe, meus amigos, espera só um minutinho que deu um probleminha aqui. O que aconteceu?